A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero, neste dia, compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus, da rica Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 15, dos versos 21 ao 28, que diz assim: Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O título da nossa reflexão nesse dia é Perseverança. Perseverança foi a atitude que esta mulher cananeia teve diante de um grande problema, de um grande desafio, de uma grande luta que ela estava passando. Em ver a sua filha endemoniada e sofrendo muito. Quando falamos mulher cananeia, e a ênfase que dá na Bíblia, é para mostrar que esta mulher, ela não pertencia ao povo de Deus. Essa mulher, ela, para que você possa se situar, quando falamos cananeus, eram povos, né, que dominavam parte do Oriente Médio e viviam num espaço geográfico chamado Canaã. Né? E hoje, né, nós podemos dizer que esse termo cananeu, que engloba principalmente o país chamado Líbano, mas tem partes na Jordânia, na Síria, em Israel, esse termo cananeu incluía alguns povos, dentre eles muitos citados na Bíblia, como Jebuseus, Amorreus, Heveus e Girgazeus. Eram povos reunidos num espaço geográfico chamado Canaã. E a religião que predominava naquele lugar, naqueles povos que ali estavam, era uma religião com valores totalmente invertidos, onde havia promiscuidade, onde havia crueldade, como, por exemplo, fazerem rituais com crianças. Era um local onde o seu Deus, com D minúsculo, principal, porque eles eram politeístas, era o Baal, que também é citado na Bíblia, e é um dos objetivos que Deus tem, é amaldiçoar aqueles que se curvam diante de Baal. A idolatria que tinha naquele povo que acabou contaminando o povo de Deus, onde Deus amaldiçoou esse povo. Então essa mulher cananeia, ela estava neste contexto. Ela tinha sua cultura, ela fazia parte desta religião, porém o problema dela nada estava conseguindo resolver. Com certeza, algum ritual na sua religião foi utilizado para tentar acabar com esse sofrimento da sua filha. Ela deve ter recorrido, porque nós sabemos que uma mãe, quando vê um filho sofrer, ela faz de tudo para que esse sofrimento saia da vida do seu filho. Uma mãe, ela começa a correr atrás de várias soluções para ver o seu filho, a sua filha neste caso, curada. Mas não teve solução para o seu problema, porque a solução nunca vai estar em falsos deuses, em religiões pagãs, que não reconhecem Jesus Cristo como Senhor, não reconhecem Deus como o Criador de todas as coisas. Porém, ela ouviu falar de que Jesus
curava, que Jesus fazia milagres. E naquele momento, uma mãe que queria tanto ver a sua filha bem, ela não desperdiçou a oportunidade. Sabia que o seu povo era um povo amaldiçoado no sentido da religião, que adorava um Deus falso. E ela sabia que não pertencia ao povo de Deus, porém, ela não se acomodou. Essa mulher foi até a presença de Jesus, como nós lemos, e ela, em alto e bom som, gritando, como diz na palavra: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Quando nós lemos esse texto, podemos observar alguns óbices enfrentados pela mulher, alguns obstáculos enfrentados por esta mulher. Mas ela mostrou-se perseverante, como você verá na conclusão desta reflexão. Primeiro obstáculo, sua filha estava endemoniada e sofria muito. Esse foi o primeiro obstáculo que ela identificou, primeira luta que passou pela vida da mulher cananeia. A segunda é que ela era cananeia, ou seja, não pertencia ao povo de Deus. Tudo estava se tornando difícil para que ela pudesse alcançar a vitória que era a cura da sua filha. O terceiro obstáculo foi o silêncio de Jesus diante da sua demanda. Jesus não falou nada. O quarto obstáculo foi que os discípulos estavam pedindo a Jesus que a mandasse embora, que ela estava gritando, que ela estava incomodando. Foi o quarto obstáculo. E o quinto obstáculo foi a resposta negativa de Jesus para a sua necessidade. Jesus Cristo disse que ele foi enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Ele não podia dar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Esses 5 obstáculos que estavam na vida desta mulher não foram o suficiente para que ela desistisse. Ela recebeu palavras contrárias que aumentaram a sua perseverança em conseguir o que queria, que era a cura da sua filha. E esta mulher tinha características que nos ensinam. A primeira característica desta mulher que nos ensina é: ela não se acomodou diante da sua luta. Ela poderia ficar no seu território, na sua religião, esperando o tempo passar, mas ela não se acomodou. Ela ouviu falar da fama de Jesus e saiu da inércia, se deslocou até a presença do Senhor Jesus, enfrentando palavras contrárias, enfrentando os discípulos que falavam: essa mulher está incomodando, manda ela embora, mestre. Ela não se acomodou, ela foi perseverante. Ela identificou o seu problema e sabia como solucioná-lo, que era por meio de Jesus. E ela clamou com fé a Jesus para lhe conceder a vitória. E também não desanimou diante do silêncio de Jesus e das palavras contrárias dos discípulos. Ela foi resiliente, ela foi persistente, ela perseverou. Ela se prostrou diante de Jesus, mostrando a sua submissão e humildade. Ela rebateu a palavra de Jesus com muita humildade, demonstrando a sua grande fé, que foi reconhecida pelo próprio Mestre. Esta mulher, essas características chamaram a atenção de Jesus, ao ponto de Jesus ao final dizer: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E a palavra diz que naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. O que isso traz de ensinamento para mim e para você neste dia? Que nós temos que ser perseverantes diante de Deus, tendo essas características que a mulher cananeia teve. Não se acomodar diante das adversidades. Identificar o problema e saber como solucioná-lo, ou seja, colocá-lo diante de Deus, na presença de Jesus. Clamar a Jesus para que Ele lhe conceda a vitória. Entenda que esse seu clamar, que esse seu gritar, entre aspas, quando você começar a buscar a presença de Deus, muitas vozes contrárias se levantarão. Pessoas vão lhe chamar de fanático,
de fundamentalista, vão lhe chamar de tantas coisas só pelo fato de você ter escolhido buscar a presença de Deus por meio da palavra, por meio da oração, por meio da congregação, do congregar com os santos na igreja. Você vai ser sentenciado por homens que para Deus pouco importa. Temos que estar preparados. E esta mulher, ela esteve preparada. Ela não deu a mínima para as vozes contrárias. Ela não desanimou diante do silêncio de Jesus e das palavras contrárias dos discípulos. Isso significa para mim e para você, não desanime. Pode ser que a sua vitória ainda não tenha chegado. As pessoas vão se levantar contra você. Pessoas que você nem imagina vão se levantar contra você pelo simples fato de você estar buscando a Deus. Mas seja como esta mulher. Seja resiliente. Seja perseverante. Seja persistente na sua busca a Deus. E ser submisso. Se prostrar diante de Jesus. Para que Ele faça toda a diferença na sua vida. Ter fé. E quando nós vemos neste texto o que Jesus falou, que grande é a sua fé para uma mulher cananeia que não pertencia ao seu povo, me vem à mente, me vem à memória, outro personagem bíblico muito importante, que nos ensina muito, que é o centurião romano. Jesus Cristo também adjetivou este homem com um homem de grande fé, porque ele possuía um servo que trabalhava para ele, que ele reconhecia o valor deste servo. Esse servo estava doente. E ele sabia da fama de Jesus. Ele sabia quem era Jesus e disse: Senhor Jesus, não precisa o Senhor ir na minha casa. Basta uma palavra sua, aqui da onde nós estamos. O meu servo lá, ele será curado. O Senhor não precisa se desgastar em se deslocar até a minha casa. Basta uma palavra sua. E esta fé chamou a atenção de Jesus de tal maneira que Jesus disse: homem, eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. E este homem era romano, assim como esta mulher era cananeia. Então o Senhor Jesus está disposto a transformar vidas, a transformar conceitos, a transformar tradições de pessoas que vivem arraigadas no tradicionalismo e na religiosidade. Quando essas pessoas se rendem aos pés de Jesus, Jesus transforma as suas vidas, Jesus acrescenta às suas vidas a fé. Foi o que aconteceu ao romano centurião e a esta mulher cananeia. Independente do que nós venhamos a passar, sejamos perseverantes, confiemos. Se for necessário gritar, entre aspas, buscar de forma veemente a presença de Deus, que assim seja, na minha vida e na sua vida, porque isso vai caracterizar a nossa fé, a nossa perseverança, a nossa busca incessante por aquilo que nós precisamos. Foi isso que aconteceu na vida desta mulher cananeia. E vai acontecer na minha vida e na sua vida, se nós tivermos as mesmas características e atitudes desta mulher. Ela não se acomodou. Ela identificou o seu problema e sabia como solucioná-lo. Clamou a Jesus para lhe conceder a vitória. Não desanimou diante das palavras contrárias. Ela se prostrou diante de Jesus, mais uma vez. Rebateu a palavra com humildade, demonstrando uma grande fé. Assim tem que ser nas nossas vidas, na nossa caminhada aqui nesta terra, sabendo que se Deus está no controle das nossas vidas, a perseverança estará conosco. Diante dos obstáculos e das lutas, nós não desistiremos, porque Deus está conosco. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, a sua vida. Seja perseverante nesta luta, seja perseverante nesta batalha. Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele e o mais ele fará. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.